Olá, meus caros amigos. A história é de Pedro Martins. E o conto se chama Das Cinzas à Vida. Quem conta a história? Marcelo Fávaro. Mas se não sabes se crê mesmo no sobrenatural, por que viajas conosco, Arthur? Indagou Vitório. O trio estava há alguns dias na mata procurando a casa abandonada de Carlota, uma idosa que morrera queimada no ano passado acusada de bruxaria. O tribunal recém-instaurado em Esmeraldina, vila onde viviam, fora implacável no momento da sentença. Aceitaram a denúncia da família Lopes, a qual se encontrava numa situação financeira complicada. Muitos enfermos pararam de procurá-los após receberem os tratamentos dela e a mulher se tornar popular na região. Eu não disse que não creio, apenas que duvido. Se ela era tão poderosa como dizem, por que não se livrou da fogueira? Eu vou falar, eu tenho pesadelos até hoje com aquele dia. Arthur assistira à morte acontecer na praça principal de Esmeraldina. Ele viu a velha andando algemada pelas multidões. Usava um trapo cinza e os cabelos brancos e ralos estavam sujos de terra. Uma pinta próxima à narina direita chamou a atenção do rapaz, e a protuberância nos lábios superiores o fizeram imaginar que a espancaram na noite anterior. Carlota olhava para todos com a cabeça erguida. Havia firmeza em seus olhos. Alguns esmeraldinenses a xingavam e atiravam frutas podres nela. Muitas daquelas pessoas a procuraram em busca de cura, mas jamais admitiriam em público. Ao chegarem perto de onde acenderiam o fogo, amarraram-na num dos tocos. Um homem forte cuspiu no rosto dela. Ela se mostrou completamente indiferente a isso. Um jovem de botas pretas e uma cruz pendurada no pescoço leu as palavras de um papel que segurava. Carlota Úrsula Coutinho Alvarenga, pelos teus pecados de feitiçaria e paganismo, a condenamos à fogueira. Tens o direito às tuas últimas palavras. O olhar dela estava inexpressivo. Virava o rosto para encarar os demais. A semente sempre germina. Acenderam a fogueira com as tochas. O fogo subiu pelo corpo da mulher, que começou a gritar somente quando as chamas a consumiram da cintura para baixo. Uma jovem da família Lopes sorria ao vê-la morrendo. Arthur, por outro lado, sentiu o sofrimento dela em seus últimos instantes de vida. Lágrimas vieram aos olhos dele. A torta de badejo que almoçara pouco antes revirou em seu estômago. Arthur! Arthur! Magno o chamava estalando os dedos. Estavam no alto de uma colina enquanto o sol se punha. O pântano onde Carlota vivera era logo abaixo. Perdão, eu me perdi pensando no passado. Rever o passado demanda prudência, meu amigo. Vitório deu uns tapas em suas costas. Um trio de jovens procurando uma casa velha na esperança de encontrar uma poção do amor é tudo menos prudente. Arthur riu, seguido pelos outros. É melhor dormirmos. Não há como seguir adiante sem a luz do sol. Magno os aconselhou. Montaram acampamento, penduraram lampiões nas árvores e acenderam uma tímida fogueira. Comeram gabirobas que levavam em suas sacolas. Ouviram sapos coachando e os cantos dos grilos eram os mais altos que já tinham escutado. Acham que foram justos quando a queimaram? Perguntou o Arthur, quebrando o silêncio dos rapazes. De forma alguma, respondeu Magno.
Todos sabem que só a queimaram porque o velho Fortunato... Ele precisou fugir após ela curar tantas pessoas que passavam com ele repetidas vezes e permaneciam doentes. A população se voltou contra a família dele, e os Lopes apenas souberam como virar o jogo. E onde ele foi parar, afinal? Questionou Vitório. Ninguém sabe. Talvez tenha fugido para uma daquelas vilas maiores não muito longe daqui, como Vitória ou Vila Velha. Magnus sabia dos pormenores da história, pois era um Lemos, uma das famílias mais poderosas da região, assim como os Lopes. Se Fortunato realmente fugiu, creio que a seguirá com aqueles tratamentos malucos que fez em outros lugares. E a família Lopes o acobertará de novas maneiras, com certeza. O olhar de Arthur era distante. Será que eles eram malucos mesmo? Ouvi histórias de que Fortunato recebeu instrução em Portugal. Não há razão para a gente duvidar da inteligência dele, dizia Vitório. Como és ingênuo, meu primo. Magno o interrompeu. Não é porque era inteligente que não poderia ser insano. Gabriela sempre diz que a inteligência é amiga da loucura. Como Gabriela é linda e sábia, não é mesmo? Vitório não perdeu a piada. Se ela é sensata desse jeito, nem uma poção do amor poderá fazê-la apaixonar-se por ti. Calado, paspalho. Magno pulou na direção de Vitório com o intuito de dar-lhe uns safanões. Mesmo com os cascudos que levava, o rapaz não cessou as troças, imitando Magno, mandando beijos para Gabriela e chamando-a com uma vozinha fina e romântica. Arthur riu dos dois. A companhia deles por si só fazia aquela sandice valer a pena. Ao acordarem, recolheram os lampiões e puseram os seus pertences nas bolsas de couro que levavam nas costas. O trajeto rumo ao pântano foi tranquilo. Conseguiram descer uma ribanceira segurando-se nas pedras e raízes grossas que viram pelo trajeto. Magno sempre ia na frente, pois fora dele a ideia da viagem e convencera os dois a irem consigo. Quando necessário, um segurava as mãos do outro para se apoiarem durante a descida. Estavam acostumados a andar juntos pelas matas da região, pois enquanto a maioria dos jovens de Esmeraldina gostava de pescar e passear de barco, eles apreciavam as incursões pelas florestas locais. Seguiram caminhando a passos leves, com medo de escorregar no lodo que ganhava força à medida que andavam. O número de sapos coachando aumentou. Pequenas aranhas se escondiam entre as raízes das árvores que se misturavam às águas nas beiradas dos lagos. Está certo de que é por essa direção mesmo? Indagou Arthur. Claro. Te esqueceste que eu e Vitório fomos à casa de Carlota poucas semanas antes da morte dela? Magno apontou para o leste. Tomara que te lembres bem do caminho. Com essas árvores altas, é difícil ver o sol até durante o dia. Fui bem específico quando eu disse que não queria reclamações. Sabes que serás pago quando voltarmos. Não te esqueça de que eu não sou teu criado, Magno. Então penses bem no modo como falas comigo. O timbre de voz de Arthur era rijo. Magno virou-se com o dedo em riste para respondê-lo, mas Vitório interrompeu o que seria o começo de uma discussão. Vejam, o que é aquilo? Apontou a uma árvore próxima ao trio. Os três franziram o rosto diante daquela visão. Numa árvore menor, cuja copa se expandia para todos os lados, fazendo aparecer um chapéu, saguis mortos estavam pendurados nos galhos. Ao se aproximarem, viram que a pele dos troncos dos primatas fora esfolada, deixando essa região quase em carne viva. Os pescoços dos bichos estavam retorcidos, como se tivessem sido quebrados. Eu não sei. Talvez alguma doença os acometeu. Magno se esforçava para apaziguar os ânimos. Não insultes a minha inteligência. Como esses bichos se pendurariam dessa forma numa árvore
para morrerem de uma enfermidade? Era a segunda vez que Arthur iniciava um embate com um amigo. Sabes muito bem que foram mortos. Eu não sei por que os mataram, mas é óbvio que objetivavam algo com isso. Este lugar parece ser mais hostil do que eu imaginei. Ah, procuras outra vez maneiras de persuadir-nos a retroceder. Típico de você, Arthur. Se queres voltar, não te impediremos, mas não vai receber. Nem tudo é sobre o quão rica é a tua família. Arthur se cansou da arrogância de Magno. Não pensas na minha segurança? Ou na do teu primo? Segurança? Se eu fosse um frouxo preocupado em manter-me vivo, não teria vindo para cá. Verás quem é o frouxo aqui. Arthur deu um soco no rosto de Magno. Este virou-se para revidar, mas Vitório jogou-se em cima do primo, parando-o. Segurava os seus braços para impedi-lo de avançar. Parem de brigar, ou quem vai embora sou eu. Eu vou embora. Magno se aquietou. Se continuarem brigando, seremos os próximos a estarmos pendurados aí. Arthur e Magno não se falaram durante as próximas horas. Seus passos tornaram-se lentos devido ao lamaçal que os cercava. Magno afundou as botas que calçava na lama, sendo retirado por Vitório. Pouco depois, o mesmo sucedeu com Arthur. Para não ajudá-lo, Magno dissimulava arrumar as bolsas ou limpar os braços do suor que se acumulava. Vitório bufava irritado diante da inconciliação, mas manteve-se amistoso com ambos. Num desses instantes constrangedores, Arthur viu numa rocha achatada a poucos passos dele uma iguana encará-los enquanto abanava o rabo. Ela parecia achar graça da situação. Exasperado, afugentou-a com um pedregulho que apanhou no solo. Quando pararam para descansar, Arthur pegou uma das garrafas d'água. Surpreendeu-se ao encontrá-la vazia. Eu estou certo de que as enchemos ontem, disse Vitório, e que não bebemos tanto assim para que estivessem vazias justo agora. O amigo parecia consternado diante do episódio. Talvez tenhamos bebido mais vezes do que percebemos. Arthur comentou. Não, o Magno pediu para que eu controlasse as bebidas. Eu estou fazendo isso. Elas não podiam ter acabado tão rápido. Vitório levou as mãos à cabeça. Eu acredito em tuas palavras, primo. Magno entrou na conversa. Mas estamos tensos demais com essa viagem. Não te preocupes. Acalma-te. Avançaram um pouco mais até ouvirem o som de um riacho distante. Perfeito, sorriu Magno. Encherei as garrafas. Esperem aqui, eu volto logo. De costas, Arthur olhava o Baeté enquanto Magno punha as garrafas numa bolsa. O colega tornou a falar quando estava pronto para partir. E antes que eu me esqueça, Arthur. Magno pôs a mão em seu ombro. Veja isso aqui. Magno o acertou com um soco no nariz. Caído no chão, Arthur via o rapaz correr pela trilha em direção ao riacho. Levantou-se para segui-lo, mas Vitório o parou. Chega. Pelo menos agora vocês estão empatados. Essa mata está tão estranha. Não vamos nos embrenhar nela sem necessidade. Aposto como ajudaste. E tira a mão de mim. Arthur empurrou o colega. Eu não ajudei em nada. E esteja certo de que eu serei o primeiro a ralhar com ele quando voltar. Além disso, como pretendes ir atrás dele sangrando desse jeito? Somente ao ouvir aquelas palavras, Arthur percebeu a dor que sentia. Sua camisa estava manchada de vermelho e, ao pôr a mão direita no rosto, esta foi tomada pelo sangue. Com o resto de uma garrafa d'água e um creme cicatrizante que trouxeram, Vitório ajudou-o a se limpar. Sentaram no tronco de uma árvore e conversaram sobre trivialidades. Eu nunca mais vou me envolver nessas aventuras do Magno. Nunca! A dor desvanecia do corpo de Arthur aos poucos. Eu sei que essa ideia dele foi meio sem sentido, mas ninguém nos obrigou a vir. E, para ser bem honesto, eu confesso que eu desejo encontrar a cabana da velha, a tal poção do amor para mim também.
Queres alguém, Esmeraldina? Achou melhor mudar de assunto. Bem, você conheces? Veja, a Lia Araújo. Os pais dela vendem roupas. Conheço. Imagina-te casado com ela? Bem, talvez. Poderíamos viver uma bela história de amor. E por que não tentas fazê-la se apaixonar por ti, em vez de persuadi-la com poções? Nunca disse isso ao Magno porque eu preciso do dinheiro que ele vai me pagar. Mas não acho correto ganhar o amor de alguém desse jeito. As finanças da família de Arthur não eram mais as mesmas desde que o pai morrera caindo de um cavalo. Ele cuidava da mãe e irmãos mais novos desde então. A Carlota disse que a poção não força ninguém a se apaixonar, apenas realça os sentimentos das pessoas. Se ela não sente nada pelo outro, nada acontecerá se tomá-la. Bom, Vitório brincava de atirar a pedra para o alto e depois pegá-la no ar. Eu tenho minhas dúvidas. Pelo que falam, bem, eu não sei se ela era uma mulher confiável. Eu tampouco confiava nela, mas os seus conhecimentos e artimanhas eram inquestionáveis. Lembro-me das poções que nos mostrou e... Um instante, Vitório. Arthur o parou. Ouça. Mas não tem nada para ouvir aqui. Exato. O barulho do riacho era nítido quando Magno foi encher as águas. Outros sons da natureza tomavam o ambiente, como o canto dos tucanos e de um tamanduá remexendo folhas enquanto procurava formigas para comer. As folhas das árvores pareciam dançar embaladas pelo vento. Será que a correnteza estava mais forte quando ele saiu? E faz um bom tempo que Magno foi encher as garrafas. Arthur olhou para o céu. A posição do sol estava muito diferente de quando Lemos partiu. Ficaram parados por horas. Temos de procurá-lo. Arthur acenou a cabeça concordando. Mesmo após a briga, ainda o consideravam um amigo. Arrumaram as bolsas e seguiram a trilha percorrida por Magno. Após alguns passos, perceberam que havia mais pedras nela do que imaginavam, e precisavam firmar os pés no chão com mais força do que o usual. Viram um barranco que dava num grande rochedo. Olharam-se, evitaram pensar no pior. Andaram até que Vitório pediu para parar. Era mais cansativo viajar levando utensílios originalmente divididos em 3 pessoas. Revezavam-se para levar a bolsa de Magno. Sentou-se ofegante numa pedra e queixou-se de dor nos pés. Tirou as botas e viu bolhas nos dedos. Arthur aproveitou o momento para trocar de camisa. Não adianta procurarmos Magno sem sabermos por onde começar. O barulho do riacho era uma pista, mas a gente não está mais ouvindo. E receio não estarmos mais no caminho do casebre dela. Vitório massageou os dedos dos pés por longos minutos antes de tornar a calçar as botas. Essa porcaria de casebre é o que menos importa no momento. Importava bastante para o meu primo. Arthur andava para os lados sem saber o que dizer. Foi nesse momento que reparou num galho caído. As folhas eram de um tom amarelado que conhecia muito bem. Tinha certeza de que estiveram ali antes. Vitório rejeitou a ideia, afirmando que provavelmente havia muitas outras folhas e galhos como aquele no caminho. Antes de partirem, como forma de testar a constatação recém-feita, Arthur pegou uma faca e escreveu AVM no galho, além de deixá-lo fincado próximo a uma raiz grossa que saltava do solo. Já anoitecia. Decidiram descansar na primeira clareira que encontraram. Penduraram menos lampiões do que na noite anterior, pois as árvores no entorno eram menores e os galhos mais finos. Eu espero que ele esteja bem. Vitório acendia a fogueira. Distraído, Arthur procurava mais gabirobas na bolsa para comerem. Descartava alguns frutos podres num buraco raso que cavara quando olhou para o amigo e percebeu que ele chorava. Vitório esfregava os olhos com as mãos, mas era perceptível que eles estavam marejados. Arthur nunca soube como agir nessas situações. Sua família era dona de uma pequena fazenda na região e aprendera com o pai sobre o gado e colheita,
não a consolara outrem. Desajeitado, levantou-se e abraçou o amigo, que o correspondeu com uma rapidez que o surpreendeu. A gente vai encontrá-lo. Eu sei que vamos. Foi tudo o que soube dizer. 3 moscas pousaram numa das bolsas. Arthur ficou confuso. Era incomum vê-las se aproximarem tanto quando havia fogueira e lampiões acesos. Além disso, não sentia nenhum cheiro forte no local que pudessem atraí-las. Mas os insetos saíram voando em seguida. Percebeu que outros mosquitos vinham na mesma direção e seguiam juntos o mesmo rumo. Eu acho melhor vermos o que está acontecendo. Sim, talvez seja uma pista. Vitório desencilhou-se de seus braços e terminou de enxugar as últimas lágrimas. À medida que seguiam, o zumbido das moscas aumentava. Nenhuma delas pousava neles, mas ambos as espantavam com as mãos. Quando as matavam por acaso, as demais não demonstravam se importar. Rumaram para um buraco, onde elas se aglomeravam. Puseram as mãos na boca para não vomitarem quando olharam para baixo. Nunca viram um símbolo parecido como aquele antes. Era formado por um losango na vertical, feito com penas laranjas de galinhas e um círculo dentro dele que tocava cada um dos 4 traços. Este último fora composto por dentes pequeninos que os rapazes não souberam identificar a origem. Talvez fosse um gato selvagem. Ainda dentro do aro, cortando-o na horizontal, um braço humano, sem a mão, cuja carne emitia um odor fresco. Na ponta superior do losango, o crânio de um jacaré. Olharam-se. O espanto de Vitório não o permitiu chorar. Sabes muito bem o que é isso, sussurrou. É coisa da bruxa. Voltaram a passos largos para o acampamento que montaram. Não foste procurá-la conosco quando era viva, Arthur. Não conheces as artimanhas dela. Pois o Magno me contou. Eu jamais iria para essa viagem sem saber o que enfrentaria. Rememorou o episódio. Ercília, mãe de Magno, os acompanhava. Havia uma distância grande entre as árvores e o casebre, de modo que este se destacava no campo de visão dos 3. Vasos de plantas enfeitavam a entrada e um pedregulho se destacava no que parecia ser a tentativa de fazer um jardim. Era uma fachada comum, não fosse um crânio amarelo pendurado na porta. Sua boca comprida, semelhante a um bico, não era capaz de tapar os dentes ainda intactos. Os largos buracos das narinas permitiam vislumbrar, ainda que superficialmente, o interior da ossada. Sabias que os jacarés recém-nascidos são capazes de caçar e matar pequenos animais, mesmo tendo saído há poucas horas dos ovos? São animais fascinantes, não acha? Os 3 pularam para o lado quando a viram. Não a escutaram se aproximar. Apesar dos cabelos brancos, a pele de Carlota era macia e aveludada. Usavam um vestido preto e botas grandes. Fez um sinal com a cabeça para que entrassem. Assustados, a seguiram. Estantes ocupavam 3 das 4 paredes da sala. Estavam abarrotadas de livros velhos, panelas, talheres grandes e pequenos e frascos de vários formatos cheios até o topo. O meu marido está com diarreia e febre há alguns dias. Reclama de dores na barriga e as fezes dele contêm sangue. Ercília mal tomava fôlego para falar. Pois eu preciso examiná-lo. A voz de Carlota era ríspida. Ele não quis ir. Por favor, qualquer coisa. Juro que nada farei se o seu remédio não resolver o problema dele. Levamos o homem no Fortunato. Não és a primeira a citar esse charlatão metido a médico. Eu acredito no que dizes. Mas como posso medicá-lo se sequer o examinei? Ercília ajoelhou-se e chorou. Suplicava. Eu quero o dobro do pagamento, para que eu possa fugir caso inventes de vir atrás de mim, se ele não melhorar. Meu marido e filho morreram numa mina de ouro mantida por uma família de nobres que vivem em Vitória. Eu não tenho ninguém no mundo para me proteger.
A mãe de Magno a olhou estupefata. Pediu para os rapazes entregarem os sacos de moedas e retirou os brincos e anéis que usava. Eu creio que basta. Carlota examinava as joias. Jamais serei tua inimiga, eu prometo. Ercília agradeceu. Carlota pegou na mão direita dela e olhou a palma. Eu sei. Tu falas a verdade. A velha foi até uma estante, pegou um frasco achatado com uma pasta roxa. Comentou brevemente sobre a utilidade de algumas das demais poções. Ele deve tomar uma colher após o almoço, por 7 dias. Se for o que eu imagino, sarará pouco antes disso. Mas não o deixe interromper o tratamento. Muito obrigada. Ercília beijou as mãos da velha. Olhou para uma bacia prateada em cima da mesa. Eu faço uma sopa de caranguejo especial que me concede visões quando coloco-a nessa bacia. Vejo muita coisa na superfície dela. Carlota conversava enquanto contava as moedas, retirando-as dos sacos. O tal do Fortunato fugiu pouco após os jesuítas serem expulsos das nossas terras, certo? A coroa portuguesa estava irredutível. Temo que aqueles que ele atenderá, maldade e loucura, habitam o coração desse homem. É uma péssima combinação. Precisamos ir. Agradeço de novo. É um tratamento bastante simples, na verdade. O que pensavas? Carlota levantou-se e caminhou até o trio. Que chamaria teu marido à noite e pediria que ele ficasse nu diante de uma fogueira enquanto eu dançava em torno dela, usando o crânio pendurado na pota, proferindo palavras esquisitas? Eu sei que inventam muitas bobagens em Esmeraldina. Ercília riu constrangida. A doença dele é muito simples. Não preciso apelar para esses recursos. Carlota sorriu. Os 3 surgiram sem olhar para trás. Mesmo após a situação embaraçosa, o pai de Magno seguiu o tratamento conforme orientado. Festejaram a cura do patriarca com um banquete. Vitório admirou-se da boa memória de Arthur. Nem ele se recordava de tantos detalhes. Revezaram-se durante o sono, de modo que cada um fez um turno de vigia. De manhã, não tinha forças ou vontade de falar. Guardaram os pertences trocando o mínimo de palavras. A mata adquirira um odor terroso, como se tivesse chovido há pouco, embora não tivesse acontecido. Eu lembro que a casa de Carlota era para o leste. Recordou-se Vitório. Eu não quero ir para casa alguma mais. Eu quero ir embora daqui. Mas talvez a gente consiga encontrá-lo lá. Veja a realidade ao nosso redor, meu caro. Ele não está lá. Não repita mais isso. Vitório o empurrou. Arthur não quis revidar. Apenas vociferou que, se quisesse permanecer, seguiriam caminhos separados. Vitório o seguiu. Não importava a direção para a qual andassem. As árvores, os pedregulhos, as poças de lama, todos pareciam iguais. Arthur pulou um tronco caído 3 vezes ao longo da caminhada. Ao examiná-lo numa 4ª vez, convenceu-se de que era o mesmo. Pararam numa pequena relva. Vitório urinava enquanto Arthur procurava outro alimento na bolsa. Não encontrou nada, mas estava convicto de que havia frutos no fundo dela. Levou a mão direita à testa pensativo. Não sobreviveriam muito tempo se os recursos que trouxeram acabassem antes de retornarem. Arthur! Arthur! Vitório o chamou. Terminaram de amarrar a calça com um cinto. Apontou para um jequitibá. Alguém escrevera repetidas vezes e com a letra de traçado fino e inexperiente, as letras AVM ao longo de todo o longo tronco. Deixaram as bolsas para trás enquanto corriam. Arthur queria ser uma péssima sensação, correr sem saber para onde, sem ter um caminho previamente traçado. Mas os instintos de sobrevivência falaram mais alto do que a razão. Mesmo durante tal atitude irracional, não se distanciaram um do outro, pois a solidão em meio àquele pântano era impensável. Encontraram um riacho.
O som das águas turvas era a melodia doce e afetuosa. Magno! Aposto que o encontraremos aqui. Vitório sorriu. Vamos buscar as nossas garrafas primeiro. Aposto como não corremos para muito longe. E olhe para aquela árvore, mas, ao virarem para fazer o caminho de volta, um jacaré os encarava. O corpo esguio de lado os impedia de prosseguir. Fugiram na direção contrária à correnteza do rio, pois calcularam que assim encontrariam outro caminho que os levasse à relva. Encontraram uma pequena trilha que os conduziram de volta à mata pantanosa. Próximo a um arbusto, viram outro jacaré. Viraram à esquerda. Chegaram a uma espécie de terreno inclinado. Paricás altos os cercavam, produzindo uma leve penumbra em todo o local. Próximo a todas as saídas rápidas que identificaram, jacarés se aproximavam. Antes de pensarem em fugir pela direção que vieram, outro jacaré apareceu. Viram-se impelidos para o centro do espaço. Os animais silenciosos os encaravam. O que a gente faz? Rezar é o que nos resta. Não se preocupem. Eles não farão nada que eu não faria. Uma silhueta sombria se aproximou da dupla. Ela toda era quase impossível de descrever, sem nenhuma nuance ou matiz que tornasse possível retratá-la com precisão. Notava-se apenas os contornos, de modo que acreditavam ser uma entidade feminina. Os cabelos longos, os seios, o aspecto das pernas, bem como o timbre da voz que os fizeram chegar a essa conclusão. As oferendas foram feitas às vozes da floresta, ela dizia. Falta pouco para o meu renascimento, e meu corpo será forte e resistente. Não poderão mais me matar com fogo ou qualquer artifício natural. Magno, Vitório balbuciou. Sabes onde ele está? Ele não pertence mais a esse mundo, garoto. Não viram o braço dele ontem à noite? Ainda que a ouvissem em alto e bom som, sua voz soava rouca como um sussurro. Por que o mataste? Ele não merecia isso, ele não merecia. O primo dele gritou, chorava mais uma vez. Ele não era inocente. As vozes não mentem. Magno estava entre as testemunhas que me denunciaram. Tudo para impressionar a patética paixão juvenil que nutria por Gabriela. Arthur e Vitório olharam-se abismados. Jamais esperariam tal feito de Magno. Mas há infortúnios que podem nos beneficiar sempre. O rapaz teve sua utilidade. O ritual pede, dentre outras ofertas, sangue culpado e morto. Agora preciso de um último ingrediente. Sangue inocente e vivo. É o teu que eu quero. Apontou para Arthur. E se eu não der? Perguntou ainda. Ainda custava acreditar que aquela cena era real. Os jacarés abriram suas bocarras. Araras vermelhas voaram do alto das árvores devido ao barulho dos répteis. Eu não creio que tenham escolha. E o que ganharemos com isso? Negociar foi a única opção de Arthur vislumbrando. A vida. Poderão voltar para Esmeraldina em paz. Tens a minha palavra. Pois aceitamos o oferecido. Arthur, ela matou meu primo! Gritou Vitório revoltado. Se tens alguma alternativa melhor para salvar os nossos pescoços, eu sou todo ouvidos. O companheiro calou-se. Uma faca materializou-se no chão. Arthur a reconheceu. Estava entre os utensílios que trouxeram para a viagem. Ao olhar para o solo, viu outro símbolo desenhado. 2 setas curvadas, uma apontando para a outra. A de cima com a ponta para a direita e a de baixo para a esquerda. Pois estou aguardando. Derrame-o neste desenho. Arthur recolheu a faca. Pensou na mãe que o esperava e no pagamento que não receberia. Mas voltando para casa, proveria a família de outras maneiras. Não gritou ao cortar a palma da mão direita. O talho não era profundo, mas vertia muito sangue.
Vitório disfarçava olhando para os lados. Ver o amigo mutilado o deixava desconfortável. Estendeu a mão para baixo. Quando as primeiras gotas tocaram a terra, viu flores nas beiras das árvores desabrocharem. A sombra berrou. Não era um berro de dor ou de sofrimento. Aparentava pôr algo de si para fora. Como uma panela cheia que continua a receber leite e uma hora transborda. Taparam os ouvidos. A sombra caiu de quatro no chão e se contorcia para os lados. Uma fumaça cinzenta saía dela. Puxava os próprios cabelos enquanto suas pregas vocais pareciam prestes a estourar. Luzes roxas vieram de um arbusto. Não lembravam de tê-las visto antes. E elas os guiarão até as suas coisas. A sombra falava com dificuldade. As sílabas custavam a sair da boca. Depois, para fora do meu pântano, rápido. Elas não pararão para que descansem. Os jacarés cederam passagem. Os rapazes escutavam apenas a própria respiração, arfante, e os passos pesados no solo. Ao abrir o caminho entre os galhos de duas árvores distintas que se entrelaçavam, Arthur fez outro corte superficial no braço esquerdo. Ignorou a dor e seguiu adiante. E, de fato, as luzes pararam somente alguns poucos minutos para recolherem seus pertences no acampamento que montaram horas antes. Seguiram viagem. Arthur sentiu o corpo todo doer. Os músculos das pernas imploravam um lampejo de descanso, mas não pararia um instante sequer. Não pelo menos até que chegassem ao alto da colina e o pântano se tornasse uma paisagem distante. Quando estavam diante da entrada de Esmeraldina, desmaiaram. O pai de Magno os encontrou ao passar de carruagem pelo local. Pouco após os rapazes partirem, os jacarés continuaram olhando para a sombra. Corujas e tatus também se aproximaram para vê-la. A silhueta ergueu-se. De pé, a fumaça cinzenta tornara-se mais clara. Seus berros, agora bestiais, não cessaram. Os animais inclinaram o pescoço de leve, numa reverência discreta. Os pés foram os primeiros a ganhar forma. As unhas terminavam em garras finas e curtas, e a pele escamosa subia lentamente para os joelhos e coxas. O tronco adquirira um tom amarelado, e próximo ao traseiro uma cauda pontuda, dividida em pequenas cristas, apareceu. A criatura que ali se formava engasgara, e as tosses eram cavernosas. Os braços também estavam cobertos de escamas, e as unhas das mãos humanoides eram menores que as dos pés, mas não menos afiadas. Ao subirem para o rosto, as escamas clarearam. O rosto se alongou, formando um focinho comprido, cujos dentes saltavam para a boca fora. Aliados à mandíbula e maxilar fortes, era capaz de quebrar um toco de árvore em segundos. As narinas ganhavam forma do mesmo instante em que os cabelos louros saíam do alto da cabeça. Os olhos, os últimos a nascer, eram pequenos e escuros, mas a visão estava apurada como jamais fora antes de morrer queimada. Observou uma joaninha numa folha distante com uma riqueza de minúcias que a surpreendeu. Todos os seus sentidos estavam mais aguçados. O cheiro da terra e o próprio odor se misturavam no olfato. Os animais em volta se agitavam. O barulho das aves voando distantes incomodou levemente os seus ouvidos. Grunhiu. Era o primeiro som que emitia. Os jacarés corresponderam aos seus grunhidos. As palavras demorariam a voltar com a fluidez, mas chegariam em breve, junto com os primeiros encantamentos, os quais seriam apenas o prenúncio da expansão de seus poderes. Grunhiu mais uma vez. Era aquele grunhido que a tornaria famosa e faria de seu pântano um lugar famoso e muito temido em toda a região. Fim do conto. Das cinzas à vida. Conto publicado primeiramente na antologia Mitos e Lendas do Brasil, organizada pela Bandeirante Editorial. E é isso.
achei interessante o conto. E vocês gostaram, comente aí, né, se você gostou, que parte você mais gostou. E essa é a série dos novos autores. Lembrando que esse é um canal muito simples, que só eu trabalho nesse canal, eu gravo, eu edito, eu faço a capa, então eu uso os momentos que eu tenho livre, né? Sou pai de família, tenho 2 filhos, então naquele momento que um dos filhos está descansando, o outro está estudando, eu venho aqui para o quarto e gravo, ok? Você pode ajudar se inscrevendo no canal. Essa série de novos autores é para ouvintes do canal, para autores que já têm alguma afinidade com audiolivros, que já participam, comentam aqui, né? Então é diferente daquele autor que se aproxima apenas para ver o seu conto narrado aqui. Não, a gente tem uma prioridade maior para aquela pessoa que já é nossa, já ajuda, deixando um like, ouvindo as histórias, né? Que interage com os outros contos, né? Que é importante. Você, autor que teve sua história ouvida aqui no canal, é importante que você ouça também dos novos autores que vão eventualmente sendo gravados, para que isso se torne uma comunidade efetiva, né? Então hoje você teve o seu conto narrado aqui, amanhã você vai ouvir o conto do próximo amiguinho e assim por diante, né? Essa ajuda que a gente pede. Você pode sim ser um patrocinador do canal, mas não é exatamente essa a melhor forma de ajudar, embora seja. Eu agradeço muito toda a ajuda que chega pra gente pelo Apoia-se ou pelo Pix com a chave marcelofc18@hotmail.com. Meus amigos, é coisa de tiozão, né? Hotmail, você sabe, né? Mas a maior ajuda é o comentário nos contos, a indicação para os familiares, né? Pega o seu conto aí que foi narrado, indique para os seus amigos, indique para os inimigos, para que a gente possa expandir essa comunidade de amantes da literatura. Eu gostei do conto, achei interessante a história da bruxa, né? Eu gosto muito de conto de bruxa, viu? E os 3 amigos, né? Ficou uma aventura legal na floresta aí, né? É bem por aí mesmo que eu acho interessante. E você, o que achou? Deixe o seu comentário. Até a próxima.